pessoal, nós estamos aqui para apresentar o nosso trabalho de morfologia e gênese do solo. O tópico que caiu para a gente dar uma aprofundada mais neles é gleisação, sulfetização, sulfurização e calcificação do solo, certo? Meu nome é Anderson e vou falar um pouquinho sobre a sulfetização. Olá pessoal, meu nome é Thiago Tessaro, eu vou falar um pouquinho sobre a gleisação. Olá pessoal, meu nome é Maicon John, eu vou falar um pouco sobre a sulfurização. Olá pessoal, meu nome é Hernando Oliveira, eu vou falar um pouco sobre calcificação. Certo? Olá pessoal, valeu! Nós estamos aqui na beira da BR-63, gravando um vídeo para vocês para falar sobre solos. Pode ver que atrás de nós temos uma represa, né? E o meu assunto é gleisação. A gleisação nada é que solos saturados por água, armazenamento muito de água, que ele fica muito saturado, né? E podemos ver aqui, ó, uma amostra para vocês verem como o solo está bem saturado da água aqui, né? E ele dá essa cor meio acinzentada, né? Pode ser esverdeada também, né? E é um solo que não serve para a agricultura, porque ele não é nada fértil, né? Devido à acidez dele, o pH muito baixo, e ele é mais para matas lineares. Como a gente pode ver a vegetação aqui ao lado, né? Então a gleisação mais ou menos seria isso, beleza pessoal? De modo geral, a sulfetização vai ocorrer em um grau extremo de redução. Para ver essa redução, tem que ocorrer não apenas falta de oxigênio gerada pelo alagamento, certo? Como nós estamos numa área bem alagada aqui, ó. Tem que ter tão importante quanto a presença de matéria orgânica e de atividades de micro-organismo, certo? E por isso ela vai estar relativamente comum você encontrar esses processos no solo em solos com plintinta alagadas, pois ali tem pouco oxigênio, certo? Mas não tem redução causada pela atividade de micro-organismo. E muitas vezes no solo, a chamada reduzida, você não vai encontrar ela no horizonte B e nem C. Justamente você vai achar ela ali no horizonte A, porque ali vai ter mais micro-organismo em atividade e a decomposição de matéria orgânica. Como vocês podem observar aqui, ó. Eu fiz uma pequena amostra aqui, ó. Você vai analisar aqui as matérias orgânicas aqui em deposição, ó. Aqui que vai estar a maioria de micro-organismos em atividades. Outro ponto também você vai encontrar, você consegue assimilar, o mau cheiro que isso aqui causa, certo? É o cheiro de podridão, cheiro de pântano. Olá pessoal, vou falar um pouco sobre a sulfurização. A sulfurização nada mais é com a reação no solo. Como eu vou usar exemplo, a pirita, mas não tem pirita, eu vou usar uma pedra. A pirita, ela libera o oxigênio e com isso vai ocasionando reações químicas e que vai liberar o teor de ferro. Como vocês podem ver, tem uma área aqui que foi ocasionada pela oxidação do ferro, como vocês podem ver. Como exemplo, é isso pessoal que eu tenho que falar. Calcificação do solo. O cálcio ocorre naturalmente na maioria dos solos ao redor do mundo. Entretanto, em pradarias e desertos de clima temperados. Os solos são formados a partir de calcificação, o processo que deixa uma grande camada de cálcio abaixo da superfície do solo, em áreas onde a agricultura e fazendas levam a má administração da terra. A calcificação não intencional pode causar problemas ao longo prazo. Como eu posso ter um material de origem dando origem a um solo calcificado? Como um solo formado por uma rocha rica de feldespato, cálcio, anortita 0, pode ser rico em carbonato de cálcio, através do intemperismo, onde o H2CO3 irá solubilizar o feldespato, cálcio. Iremos ter o seguinte íons, Ca+2
Al+3, CO-3, e o intemperismo não for alto o bastante para remover o cálcio, eu vou ter CO2 do ácido, CO-3, combinando com o cálcio para formar o carbonato de cálcio. Esse processo ocorre tipicamente em solos desenvolvidos de material trazido por processo de gleisação. Ele é formado tipicamente em material retrabalhado, em material depositado por gleisação. É o exemplo mais típico. Bom, então eu tenho a rocha. Não interessa qual a rocha. E eu tenho que o material de origem das rochas é um sedimento. Nesse estágio ainda não é solo, é só o sedimento. E o sedimento que foi trazido pela massa de gelo, o sedimento que é trazido pela erosão. À medida que esse sedimento for sendo colonizado e as condições ambientais permitirem, ele talvez seja calcificado. Os minerais que estão presentes no sedimento, misturados com o solo, vão se alterar, vão liberar cálcio para o meio, e o cálcio liberado para o meio combinado com o carbono irá se precipitar em algum ponto do solo. Então o solo que tinha vários minerais primários e era inicialmente sedimento, começou a ser alterado. Com essa alteração, os minerais primários dos horizontes superficiais foram alterados e o cálcio neles contido se reprecipitou, formando carbonato de cálcio secundário. A maior parte de calcário é formado por precipitação em um ambiente úmido, então é um ambiente redutor. O Fe presente no calcário normalmente é Fe2, ferro reduzido. Quando esse calcário é exposto ao ar, parte do enxofre que estava ali sob alguma forma sólida começa a reagir e durante algum período tem uma fase intermediária, que é o gás sulfídrico. Então, quando você quebra o calcário, você expõe algumas bolinhas de gás sulfídrico. Processo: o cálcio de camadas profundas do solo é puxado para cima pelas perfurantes profundas. Conforme as plantas perdem suas folhas, o cálcio presente nelas é novamente quebrado e lixiviado através do solo. Durante tempestade, o cálcio não é filtrado tão bem por solos compactos quanto por solo com boa drenagem, como aqueles ricos em matéria orgânica. Então, quando camadas inferiores compactas ou congeladas ficam abaixo do solo mais leves, uma camada de cálcio se acumula. Esse processo é conhecido como calcificação. Problemas: na agricultura, a calcificação pode ocorrer em níveis de solos muito rasos para as raízes da planta alcançarem. Como a maioria das práticas em agricultura são monoculturas, a mesma planta em um campo inteiro, a plantação inteira pode mostrar sinais de deficiência de cálcio, apesar do cálcio estar amplamente disponível no solo, caso depósitos de cálcio suficientes se mantenham no mesmo nível por longos períodos de tempo. Irá se formar o caliche, uma camada de subsolo rígido. Essa camada de solo impedirá que a água penetre no mesmo e manterá raízes mais profundas de outras plantas, longe dos nutrientes do solo.